Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo para Tudo Obra. Nossa conversa semanal. E o tema de hoje é legalize sua obra, cara. Saia da informalidade, da clandestinidade. Vou receber aqui minha querida amiga, arquiteta Anne, especialista demais, gente, em legalização de obra. Então, fique por aqui. Se você está vendo esse vídeo pelo IGTV, cara, não demole. Esteja aqui na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. Toda terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui. Voltou aqui? Travou, né? Não. Então, toda terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui no meu Instagram, fazendo lives com temas relevantes para sua e qualquer outra obra. Fala, galera. Vamos esperar o Instagram notificar. Mas já vejo que a Anne está por aqui. Fala, Rodrigo. Fala, André. Cara, na semana que vem vamos conversar, né, meu amigo? Cara, que alegria ter todo mundo por aqui. E já, né, peço para vocês aí que já estão entrando, aperta aqui nesse aviãozinho, manda esta live para o seu amigo que... já te chamou. Manda essa live para o seu amigo que não gosta e não legaliza obra, sua pessoa, seja arquiteto, seja pessoa final. Temos uma afilhada aqui da Clark Arquitetura. Oi, Anne, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo ótimo, cara. Que alegria falar com você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, obrigada pelo convite. Cara, que legal. Vamos esperar o Instagram notificar a galera. Vou contar uma história rápida, né? Como eu te conheci, que a gente não se conhece ao vivo, apesar de ser daqui do Rio, né? Eu sou católico, todo mundo sabe. Eu vou à missa em vários lugares do Rio. E um desses lugares é ali na Nossa Senhora da Vitória, aqui na Barra, inclusive, né? E o padre falou, cara, essa menina que tá cuidando, ele não entrou muito bem no detalhe, mas de alguma coisa lá da Nossa Senhora da Vitória. Mentira! Foi o Padre Renato? Padre Tiago? Padre Renato. Padre Renato Martins. Não sei se foi outro padre. Uau! Que Ele falou assim, bacana! Conta. aí eu comecei a te acompanhar aqui no Instagram, né? E, gente, você faz muita coisa, né, cara? De um tema que, assim, eu entendo muito pouco, muito pouco. E você já saiu em jornal, eu falei, cara, ela é muito boa. Então, assim, sempre que me perguntam agora, eu te marco e direciono para você, porque quando eu saí da faculdade, as primeiras coisas que apareciam para mim era isso, vizinho pedindo para uso capião de não sei o quê, mais-valia de não sei aonde. Então, e assim, eu viajava. Eu cheguei aí na prefeitura uma vez e eu falei, cara, sabe, o que é isso aqui? Assim, eu não sabia, a faculdade não ensina isso pra gente, né? Então, que bom saber que tem pessoas tão boas que nem você. E, Ana, conta pra gente, antes de você contar, cara, pessoal, eu tava falando isso, né? Aperta aqui no aviãozinho, compartilha essa live com seu amigo aí que é arquiteto, que é engenheiro ou que já faz obra por conta própria, que não legaliza a obra. Isso é fundamental, isso salva vidas. Faça isso por eles, pela gente também, mas muito mais por eles, tá bom? Mas, Anne, se apresenta, cara, fala como é que você chegou nesse nicho de legalização de obras, enfim, o que você faz, conta pra gente. Bom, na verdade, eu cresci na Barra da Tijuca nos anos 90, então eu Uhum. acho que isso influenciou muito a Sim. minha vida, porque a Barra da Tijuca era um canteiro de obras nos anos 90, né? Uhum. Então eu cresci em volta daqueles prédios sendo construídos. Então, desde os 10 anos de idade eu queria ser arquiteta. E eu não tenho nenhum arquiteto, nem engenheiro na minha família. Não tinha, né? Porque meu irmão é engenheiro cartógrafo. Nossa. Mas antes disso, mas antes disso eu não tinha nenhum engenheiro, nem arquiteto, nada. Então, eu sonhava em construir prédio. Eu falava, nossa, isso é muito incrível. Quando eu crescer, eu quero fazer isso. Que E legal. aí eu cheguei a trabalhar em alguns escritórios de interiores, quando eu fazia estágio. Mas na primeira oportunidade de trabalhar com a construção civil, eu fui porque era meu grande desejo, né? Construir coisas grandes. E aí eu Nossa. entrei no mundo corporativo de incorporadoras e construtoras, que é aquela loucura, né? Já De trabalhei na Cirela. meta. Já trabalhou em qual? Então, eu trabalhava na incorporadora MDL, que era do Banco Modal, um banco de Uhum. investimentos, e aí ele tinha vários sócios, a Cirela, a Rossi, Ah, a, a Living, diversas. Ele fazia, como era uma incorporadora, ela pegava fazia vários. sociedade com as construtoras. Mas antes Uhum. disso, eu trabalhei
com gerenciamento de projeto para as construtoras também. Então, eu era totalmente dentro desse meio. Isso E mesmo. só que era uma loucura, né? Meta, ter que bater meta, ter que construir o mais barato Medir possível, custo, mas prazo, custo, prazo, custo, prazo, custo, prazo total, né? exatamente. E eu sempre trabalhei com projeto executivo nessas coordenações. Depois eu saí, trabalhei no escritório de engenharia de instalações, também coordenando projeto, então sempre nessa área. Até que eu decidi montar meu próprio negócio, montar meu escritório. E, e aí foi um desafio muito grande, acho que para todo mundo que quer voar com as suas Empreender, né? próprias asas, é bem complicado. Então, a parte de legalização sempre foi um tabu muito grande, porque é complicado você lidar com legislação e com prefeitura e com burocracia é muito complicado. Não vou mentir aqui, não é fácil. Então, partiu de uma necessidade. Na verdade, eu precisava fazer meu escritório andar, eu precisava crescer, eu precisava ser bem-sucedida de alguma maneira. E eu me deixei assim totalmente disponível. Eu fiquei disponível para o mercado, vamos dizer assim, né? Então as pessoas começavam a perguntar, como você falou, eu preciso legalizar isso, recebi uma multa, Aquele recebi uma terraço que nunca está notificação. pronto, né? Que nunca está na escritura. E as pessoas levam susto quando elas recebem a notificação da prefeitura. Uhum. Aí sim que elas começam a agir. Então, era uma necessidade do mercado e eu precisava arrumar cliente, eu precisava trabalhar. Você viu a Então, eu demanda ali na falei, sua mão, né? Você viu a bolinha vi a quicando. demanda na minha mão. E para mim era um bicho de sete cabeças, né? Então, eu falei Quem assim: não é? nossa, Quem não é, né, cara? como que eu vou trabalhar com isso? Aí eu pensei assim: eu já trabalhei em tantos lugares e eu sempre me esforcei tanto, sempre fui muito workaholic. Falei, eu aprendo, né? Na verdade, não tinha muita opção. Era isso, Era isso. isso ou isso. E aí, então, surgiu uma oportunidade de legalização e eu falei assim, olha, eu vou estudar para entender como que funciona. Então, eu entrei nos sites da prefeitura, de legislação, fui na prefeitura, fiquei na fila 2 horas, continuei com dúvida, voltei, continuei com dúvida, voltei. Meu Deus. Só E quem foi a uma prefeitura sabe o que que é isso, gente. É ser só quem burro. foi sabe. Jesus. E se eu tenho um talento, se chama paciência. E por isso que você Paciência trabalha com é uma isso, Anne, eu virtude. tenho certeza, porque se é uma pessoa impaciente, não dá para fazer o que você faz. Você tem que ter, assim, vocação mesmo. Você tem que ter vocação para Para isso. para é aquilo, você lida com pessoas diferentes, com expectativa do cliente diferente, Uhum. e com documentos, com lei. Como você falou, na sua faculdade você não aprendeu. Eu também não aprendi Você muita aprendeu coisa. na sua? Não sei, eu fiz PUC aqui no Rio, né? Eu não aprendi isso lá. Eu Mas tive muitas aulas de urbanismo, né? Porque a gente se forma em arquitetura e urbanismo. Mas na época era um horizonte muito distante, né? Eu acho que o estudante de arquitetura, ele sonha em fazer empreendimentos, museus, coisas mirabolantes, que quando você se forma não é nada disso. Então a gente acaba não entrando muito. Bom, então eu estudei e entrei com a cara e com a coragem e acabei me especializando em legalização. Foi uma coisa que eu estava disponível, disposta a isso, e o mercado precisando muito, e a própria prefeitura também precisando muito de profissionais que entendessem a a legislação. entender porque, imagina só, você tem um mecanismo, você tem uma engrenagem rodando ali. Se você entra com um projeto completamente incompatível ou com a lei ou com o padrão da prefeitura, ele não vai andar. Os fiscais vão perder tempo, porque não vão conseguir analisar, vão emitir uma lista de exigências gigante, e o cliente, o Não vai cliente não entender. entende, essa prefeitura não anda, essa prefeitura não anda. Então, assim,
é muito bom ter empresas, pessoas especializadas em cada coisa para fazer cada serviço. Uhum. Então, por isso que eu faço assim, muita parceria. O Alexandre entrou aqui, que eu vi da Thompson Arquitetura. Tenho muitos parceiros arquitetos e engenheiros, porque para vocês que não lidam com prefeitura, É uma é perda de muito tempo. complicado. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. E tempo é dinheiro, né, cara? E uma coisa que você estava falando aí que eu nunca tinha parado para pensar é que a prefeitura tem interesse em arrecadar, né? Então, é óbvio que se você tem alguém Uhum. ali que faz o meio de campo para ela, que legaliza de uma forma que ela consiga arrecadar de forma justa, é interessante para a prefeitura também, né? Exatamente. Outra coisa importante, além de arrecadar, porque as pessoas têm muito esse tabu, né? Ah, a prefeitura só quer tirar o nosso dinheiro, a prefeitura, Eu só espero isso deles, na realidade. a prefeitura só quer tirar o dinheiro, a prefeitura só quer me atrapalhar, né? Então, eu acho que o nosso papel aqui de talvez essa nova geração de arquitetos e engenheiros, que a gente tenha a comunicação nas mãos, é divulgar as informações, porque as coisas acontecem de forma errada. Eu contrato o Zé Faísca, como você diz, porque contratar um engenheiro é uma coisa muito longe para mim, eu não sei como funciona. Então a gente precisa chegar com a informação nas pessoas. Ah, eu comecei minha obra, eu não sabia que precisava de licença, eu não sabia que eu precisava obedecer algumas regras. E é isso Então, que eu já ia te perguntar. Desculpa, né? Fala. É que tá com delay, então não sei quanto é que você tá parando, mas pode continuar, continua, desculpa. eu falo muito, então se você quiser me Aí interromper, ferrou pode me então, gente. Eu interromper. também falo muito, falo muito. Já viu que ferrou a coisa, mas fala. Então, Cara, então porque a gente você tava tem falando. que. Desculpa o delay. Vou falar. Lá. Então, o que a gente tem que entender é que as leis existem não é para atrapalhar a gente, é para proteger a cidade, o plano que foi dado para aquela região, o que aquela rua suporta de população, né? Eu costumo dizer que as leis é para que não tudo não vire uma Copacabana, né? Onde você tem 100% de ocupação, prédios muito altos, alinhamento na fachada, né? A fachada no alinhamento do terreno. Então, vamos parar de pensar que a prefeitura quer atrapalhar a gente. Não, aquela região foi estudada de uma maneira, o urbanismo é isso, né? Você estudar as necessidades daquela região e aí você cria as leis para que aquilo seja seguido. Eu compro um carro, mas eu não posso andar na contramão, subir no canteiro, fazer o que eu quero. Eu tenho que seguir uma lei para não virar um caos. Então, não é assim, Cara, eu isso comprei é. o terreno, eu faço o que eu E vou fazer um quiser. shopping. É isso que eu ia dar um exemplo agora, cara. Você não pode comprar um terreno num bairro 100% urbano, sei lá, vamos pensar em Copacabana mesmo. Supondo que você ache um terreno lá para vender. E botar um shopping ali, né, cara? Você vai dar um nó no trânsito da cidade. Você vai acabar com a fluidez, com tudo ali. Então tem que ser pensado. Exatamente. Cara, e por que então você acha, assim, e de forma muito pensando no cliente, né? Por que que ele acha que ele tem que contratar um engenheiro ou um arquiteto, no seu caso, para fazer isso para ele, para fazer essa legalização para ele? Então, por que as leis existem? Para proteger aquela região que foi pensada daquela maneira e proteger as pessoas também de maus profissionais. Então, vamos entender o seguinte: quando eu construo uma casa, quando eu faço uma obra, eu preciso que alguém seja responsável por aquela construção. Não é brincadeira, né? Você construir um telhadinho não é brincadeira. Você construir um puxadinho, construir uma casinha não é brincadeira. Aquilo ali você vai morar durante anos, às vezes é o dinheiro da sua vida que está empregado ali. E se você não contrata alguém que tenha a informação para te dar e que tenha a responsabilidade de fazer tudo de acordo, você pode acabar com o seu sonho, o seu patrimônio, tudo que você levou a vida inteira para juntar. Então, dentro das leis da prefeitura, além de você precisar obedecer limites, né?
de taxa de ocupação, de altura máxima, você também precisa apresentar, por exemplo, uma anotação de responsabilidade técnica. Você tem que ter um engenheiro civil, tem que ser civil, ou um arquiteto responsável por aquela construção. Então, a prefeitura é um órgão que está ali para proteger o cidadão também e exige isso. E isso não é brincadeira, não é para atrapalhar, não é para você gastar dinheiro. É para que você tenha um certificado, uma certeza de que aquela obra foi feita em condições viáveis de moradia. Então, se você não contratar um engenheiro ou um arquiteto para poder acompanhar a sua obra e assinar por ela, você vai estar sempre exposto a problemas futuros, de Deus me livre acontecer alguma questão estrutural grave. Sim. Mas eu digo, Anny, por que contratar você, ou um engenheiro, né, para fazer essa legalização, ou seja, para ir lá, para correr? Por que ele não contrata um despachante, nesse termo antigo que todo mundo fala, um advogado aí qualquer para fazer isso? Certo. Bom, ainda tem muita gente que contrata despachante, porque acha... Existe isso, despachante? Existe, mas todo mundo se arrepende. Meu Deus. Então, despachante ou advogado. Todo projeto que você apresenta para a prefeitura tem que ter a anotação de responsabilidade técnica. Então, precisa ser engenheiro civil ou arquiteto assinando. O projeto, ele tem que assinar pelo projeto e pela obra. Ah, tá, beleza. São duas assinaturas, duas RTs. São duas RTs. Então, não dá para você fazer isso se não for com arquiteto ou engenheiro. Um advogado, ele não entende do padrão que tem que ser feito para o projeto de arquitetura ser apresentado, o projeto legal que a gente chama, né? Então, dentro da prefeitura existe um padrão determinado que você tem que desenhar a sua construção. E ali tem todas as informações de quadro de áreas, as normas que são exigidas. Tudo isso são informações que precisam constar no projeto legal, além de diversas declarações de responsabilidade. Então, um advogado não vai poder assinar, um advogado não vai saber como que o projeto tem que ser feito e também não vai poder assinar pela responsabilidade. Então, aí, no fundo, ele já gasta duas coisas, né? Já gasta duas coisas. Ele gasta para ter o advogado e ele vai ter que pagar um engenheiro ou um arquiteto para fazer isso para ele, né? Exatamente. Aí o que acontece? Tem muita gente, a maioria dos arquitetos e engenheiros não lidam com prefeitura. Então, eles falam para o cliente, olha, eu faço o desenho e te entrego. E aí você vai lá e aprova na prefeitura. Eu já fiz isso. Eu admito aqui, já fiz isso. Isso não dá certo. Por quê? Durante a análise do projeto, além de você ter que botar tudo no padrão direitinho, na análise do projeto pode faltar alguma informação, algum acerto que você tenha que fazer, e você vai ficar nesse vai e volta. Aí uma licença que poderia demorar alguns meses vai demorar anos, porque não tem ninguém acompanhando, porque não tem ninguém cumprindo a exigência, porque a lista de exigências é enorme. Então, quem é arquiteto, engenheiro, está com projeto, terceiriza com a gente, com alguém que tenha experiência, ou melhor, que só faça isso, que só lide com prefeitura, porque 99% dos arquitetos que não costumam lidar abandonam o cliente. Isso é muito grave. Porque tem projetos, por exemplo, de mais-valia, que você precisa pagar uma taxa. Se você não acompanhar, a taxa é emitida e o cliente fica com dívida. Dívida, assim, de 100 mil reais e não sabe. Na dívida ativa do município? Na dívida, entra para a dívida ativa, porque a pessoa deu entrada e abandonou o processo. Não acompanhou. E automaticamente eles emitem a guia. Se você não pagar, fica com dívida. Fica gerando dívida. E fora que perde muito tempo, né? Então, claro, não resolve. Você tem que cuidar da obra. Você vai ter que lidar com a prefeitura, ir na prefeitura o tempo todo, cumprir exigência, cumprir documentação. E a gente tem diversas etapas. Não é só a Secretaria Municipal de Urbanismo para você conseguir uma licença ou a BITSE.
Você passa por diversos órgãos e você tem que ter, a gente lida com pessoas, então você tem que ter essa comunicação com o fiscal da prefeitura. Quando eu estou com uma dúvida, eu marco uma audiência, eu converso com ele pessoalmente. E aí o projeto vai andando, o processo vai andando. Por isso que a gente vê tantos casos. Eu tenho aqui, 30% dos nossos clientes são processos abandonados. Caralho, 30%? 30%. Ou mais. São processos abandonados, de 10 anos atrás. E aí eu tenho que cobrar tudo de novo, porque eu tenho que refazer tudo. Sim, deve estar vencido. E o quais são as obras, isso eu sei que isso varia de município para município, mas pelo menos aqui no Rio, que precisam ter uma legalização? Bom, no Rio, a lei muda para cada município. Isso. Então, na cidade do Rio de Janeiro, se você tem um terreno vazio, qualquer tipo de obra precisa de licença. Licença de obras. A única coisa que não precisa é muro na lateral e nos fundos. Mas se você for construir um muro na fachada, na frente, tem que ter uma licença de muro. É uma licença mais simples. Vai construir uma casa de um andar, uma casa de 2 andares, um prédio, um comércio, qualquer coisa precisa de licença de obras. Na prefeitura, a gente tem a classificação de área coberta e área descoberta. Então, tudo que é área coberta é considerado área construída. Piscina também é área construída. Eu recebi essa pergunta. Piscina entra como área... Eu abri ontem a caixinha, né? Então, isso. Piscina entra na área descoberta, área construída e também precisa de licença? Precisa, pelo que você está falando, então. Precisa de licença. Por quê? Porque eu posso ter ali naquele terreno uma área não edificante. Vamos supor que passe um rio, que passe uma tubulação, alguma coisa ali perto. Às vezes você tem uma margem de proteção que você não pode construir uma piscina ali. Então, por isso que piscina precisa de licença de obras. Agora, se a construção já está legalizada e você vai aumentar... Mas se você for acrescentar a piscina, por exemplo, precisa também? Precisa de licença de obras e qualquer coisa coberta, mesmo que seja aberta. Então, telhadinho de varanda, telhado de churrasqueira, seja de vidro, telha, tipo de policarbonato, qualquer coisa. Muita gente me pergunta isso. Pergolado descoberto não precisa. Se chove, não precisa. Se não chove, se está coberto com vidro, policarbonato, precisa. Todo retrátil, isso aí é clássico. Mas cobertura uma hora retrátil. Coberto, né? Cobertura retrátil é o seguinte: se ele tiver estrutura de pilarzinho e viga, precisa de licença e entra tudo como área construída. Só se ele recolher todo, se for aquele de lona, não tem nada suportando, nada apoiando. Que a vovó tinha na janela, né? Que ela botava uns ferros assim, puxava, esse não precisa. Caramba. Esse não precisa por quê? Porque ele recolhe todo e não tem nenhuma estrutura fixa. Então as leis vão mudando também. Isso também é outra coisa complicada. Isso é muito difícil, exatamente. A gente tem diversas leis que sobrepõem outras leis e dependendo do bairro, a gente tem leis específicas. Dependendo da rua... Exatamente, o gabarito é por rua, né? Trecho de rua, do lado direito do lado esquerdo, dependendo do uso. Então, às vezes, assim, pode ser um comércio, mas pode ser uma veterinária? Talvez não. Talvez possa ser um cabeleireiro, mas não pode ser um restaurante. Cara, isso é muito complexo. Então, isso impacta. Cria parcerias, porque imagina só, para o engenheiro ou para o arquiteto que está fazendo um projeto bacana para um cliente, se ele vacilar com isso, ele acaba com o negócio do cliente. Ele acaba com o dinheiro investido da casa própria. Cara, apartamento de cobertura. Então tem que tomar cuidado. Pergunte para quem está ali dentro. Serviço
que eu acompanho o cliente na hora de comprar um imóvel, né? Para falar, cara, aqui pode ter cozinha americana, aqui tem coluna, assim, consultoria de coisa interna, né? E ela queria, era uma casa em Santa Teresa, e ela queria fazer mais 2 pavimentos, né? E ela queria deixar uma casa muito grande, era uma casa antiga. E eu já tinha olhado no site do IFAM, não era uma casa tombada, nem para o município, nem pelo... Não era uma casa tombada. A primeira preocupação dela era se era ou não era tombada. E aí, quando eu fui com... E ela falou, olha, mas eu acho que dá, porque do outro lado da rua tem uma casa de 4 andares. E foi exatamente o que você falou. Quando eu peguei lá o gabarito da rua, do lado par dela, não podia. Do lado ímpar, que era o da frente, podia. E aí... É uma loucura. É uma loucura. Ela ficou muito puta comigo, mas eu falei, cara, não compra essa casa. Não compra, porque você não vai conseguir fazer tudo o que você quer. Né? Porque muda na rua. Assim, ela ficou meio chateada comigo na hora, mas depois ela descobriu que era verdade. E continuou minha amiga, mas vocês têm que estar muito presentes para isso, né, pessoal? E buscar sempre perguntar, porque isso, como a Anny falou, né, não só arruína o seu negócio, mas pode destruir o teu sonho. Imagina, ela ia gastar 1 milhão na casa para não conseguir fazer o que ela queria. Ia ficar sentada com aquela casa. Eu tenho muitos clientes, assim, os meus clientes, eles são tudo para mim. Eles são, assim, é como se fossem meus melhores amigos. Eu fico muito triste de ver pessoas que gastaram o dinheiro todo numa construção, não sabiam que era ilegal, não sabia que tinha um processo antigo em andamento, e agora não tem como resolver, porque a gente consegue legalizar o que está previsto na lei. O que não está previsto na lei, não tem como. Não tem como. A gente tem a lei da mais-valia, que ajuda em alguns casos. É a famosa da mais-valia. A lei da mais-valia, nós temos as leis comuns de cada região. Uhum. A lei da mais-valia, ela sobrepõe a lei comum. Então, eu tenho uma determinada taxa de ocupação, né? Eu só posso ocupar 50% do meu terreno de acordo com a lei comum. Eu ocupei mais. Quando eu tenho a mais-valia, eu posso legalizar esse avanço pagando uma taxa que eles chamam de contrapartida. Então, o que significa? Olha, você não podia ter feito isso, mas já que você já fez, agora eu estou abrindo oportunidade para você legalizar, pagando uma taxa. Só que a mais-valia é uma fortuna. Ela é muito cara. Sério? Por quê? Ela é cara porque você não podia ter feito aquilo. Então, por isso que eu falo para todo mundo. A contrapartida é uma punição por você ter feito merda. Exatamente. Aí o pessoal fica com raiva da prefeitura. A prefeitura só quer dinheiro, mas foi você que construiu errado. Ah, mas eu não sabia. É por isso que a gente está aqui fazendo live. Para todo mundo saber. Então, a mais-valia, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com ela. Porque... Mas ela não resolve tudo, então, né? Que negócio que mais-valia passe de mágica. Ah, tô esperando a mais-valia para resolver meu problema. Não é isso. Ela não resolve e ela é muito cara. Se você não tiver disposto a pagar o valor da mais-valia, você pode se meter numa roubada inacreditável. Então, o que acontece? A gente faz a previsão do cálculo antes da contratação de todos os clientes. A mais-valia, ela é uma lei complicada também, porque o valor varia conforme o tipo de avanço. Então, se você acrescentou um novo pavimento na sua cobertura, é um valor. Se você só ampliou horizontalmente, é outro valor. Se você avançou no afastamento frontal, é o dobro. Se você avançou no afastamento lateral, é o valor normal. Então tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem gente que contrata aí o arquiteto ou o engenheiro que estão fazendo lá a obra. Às vezes o profissional é até bem intencionado. Não, pode deixar, eu resolvo isso. Dá entrada e depois é 100 mil reais. É 150 mil reais de mais-valia. Mais caro que a casa, se bobear. Ah, mas eu não sabia... Mas agora já era, ou demole ou paga. Né? Não tem jeito. Quando você dá entrada no processo, não tem como parar. O processo ele só para no habite-se. Enquanto você não tiver o habite-se, você vai estar ilegal. Você vai estar exposto. E pior, você vai ter comunicado que você está ilegal, né? Você vai ter comunicado. Então, todos os dias eu recebo mensagem
E a mais-valia, ela abre e fecha de tempos em tempos. E ela é uma lei super polêmica, porque ela sobrepõe a lei comum. Então, assim, você não pode. Aí vem a mais-valia e pode. Então, tem que tomar cuidado. Ela abre e fecha de tempos em tempos. E aí tem muita gente que fala assim, eu comprei meu apartamento de cobertura, eu quero construir isso. Vou construir, depois eu legalizo. Não, não, nunca construa sem licença de obras, porque você não sabe se vai ser possível legalizar, você não sabe quanto isso vai custar, e você está fazendo uma coisa errada. Mas eu comprei o apartamento porque disseram que eu tinha direito ao uso da laje. O corretor me falou que eu tinha direito ao uso da laje. Eu fiz um vídeo no YouTube só sobre isso. Porque é todo dia a gente comprando apartamento achando que pode construir. O direito ao uso da laje não te dá direito nenhum. Não te dá direito nenhum. Não te dá direito nenhum. A única coisa que ele faz é assim, ali não é uma área comum do prédio, é uma área privativa. Mas não te dá o direito de construir. Se você for construir só pela mais-valia, e depois você ainda tem que aprovar o prédio inteiro no Corpo de Bombeiros, porque você fere a legislação dos bombeiros, você muda o que foi aprovado originalmente. Então, por isso que eu bato na tecla. Se você é arquiteto ou engenheiro, terceiriza, ou pede para o seu cliente fazer isso com quem entende. E se você é cliente, pergunte, arquiteto engenheiro, pergunte também como que faz. Porque é muito sério. Não dá para achar que é fácil, que é só pegar aquele projeto, dar entrada e pronto. Cara, não é. E não é mesmo, porque assim, primeiro que às vezes nem o arquiteto e engenheiro sabe. Eu acho que tem que ser transparente com o cliente e de repente fazer essas audiências públicas, ir lá, né, para entender, ou terceirizar, né? Agora só terceirizo e vou te indicar, né? Mas, pessoalmente, já Vamos fazer a parceria, todo mundo ganha, o cliente ganha, você ganha que não perde tempo com isso, e eu ganho porque é o nosso arroz com feijão. Sim, é o seu trabalho. E, cara, foi exatamente isso. Já tinha uma área construída, eu tô comprando um apartamento agora, inclusive, mas já tinha uma área construída e ele dava o direito de uso dessa área construída, da laje da cobertura. E o corretor falou, não, ó, já está até aqui no condomínio, o condomínio já reconheceu e está tudo certo, e já está até no RGI, né? Eu falei, cara, beleza e tal, mas, porra, tá na prefeitura já? Assim, quando o proprietário já paga? Ele, não, mas isso aí é besteirinha. Eu falei, cara... Ai, meu coração. Cara, e pior que é uma imobiliária grande aqui do Rio, assim, não é o Zé da esquina, né? É uma super imobiliária aqui do Rio. Mas eu falei, cara, obrigado, tá muito esquisita essa história. As pessoas não têm essa informação, não tem. Então a gente precisa, é o nosso dever espalhar. Não construa 1 centímetro de área coberta a mais sem licença de obras. Ou sem perguntar se precisa. Ela já te baliza, né? Porque se o cara não te dá licença de obra, ele não vai te dar a licença da edificação. É a melhor coisa do mundo. Eu aqui fico assim, é um cliente de licença, não é um cliente de legalização. Legalização é quando já está executado. Quando é licença, por mais que eu saiba de todas as regras, pode ter alguma coisa ali escapando. Por exemplo, você falou do IFAM. De Santa Teresa. Tem locais que a gente pega a legislação, mas não aparece, por exemplo, que tem IFAM. Todo mundo acima da cota 100 metros de altura acima do nível do mar, passa pelo IFAM. Eu não sabia disso antigamente. Por que eu soube? Experiência, perguntando. Então, se você não está acostumado, você vai ver, e aqui, olha, aqui pode construir isso, isso e isso. Mas você não sabe que não está aparecendo ali a lei do IFAM. Exatamente, porque não é centralizada essas informações, né? Tem lei estadual, não lei federal. Deve ter também, Anny, eu acho alguma coisa com o aeroporto também, né? O gabarito próximo do Santos Dumont deve ser diferente do gabarito lá perto do Galeão, né? Deve ter isso também, que deve ser com o Infraero, provavelmente. Eixo metropolitano, Avenida Belardo Bueno. Tudo aquilo ali precisa passar pela análise da aeronáutica, por causa do aeroporto de Jacarepaguá. A gente tem GeoRio, a gente tem Secretaria de Meio Ambiente e RPH,
que é o patrimônio municipal, e a gente tem o IPHAN, que é federal, passa por todo mundo, GeoRio. Por exemplo, uma coisa bem interessante também. Quando a gente está fazendo um projeto de arquitetura, o cliente contrata a gente para elaborar a casa. Existem algumas regras de GeoRio quando é terreno inclinado, Itaiangá, Joá, São Conrado, e alguns lugares da Zona Norte também. Se eu fizer algo 3 metros acima, 3 metros enterrado ou 3 metros de aterro, aterrei 3 metros ou afundei 3 metros, entra GeoRio. Então é mais uma etapa e talvez o cara tenha que contratar um engenheiro calculista para calcular o muro de contenção. Cara, isso talvez inviabilize a obra dele, porque ele não tem o poder de tudo. Então, quando você terceiriza com alguém que entende de legislação, calma aí, vamos adequar aqui, ó. Vamos botar 2,90. Vamos botar 2,95 para não bater na lei. E aí agiliza, economiza. Então é aquela história. Dinheiro, né? Então é aquela história. Por que você não contrata um despachante? Cara, os despachantes são ótimos lá na fila no Detran deve funcionar muito bem. São ótimos, mas eles não têm esse conhecimento técnico, assim como os advogados. Eu adoro trabalhar com advogados. Eu tenho uns abacaxis aqui tão gigantes que o próprio cliente tem os advogados e eu adoro, porque a gente bate essa bola de mesmo porque eles entendem mais que leis que a gente também, né, cara? As terminologias, os processos dentro dos TJs, eles entendem bem, é óbvio isso. Exatamente. Então, nesses casos muito abacaxis, eu cuido de toda a parte técnica. E eles, quando eu estou limitada, tipo assim, olha, a lei vai até aqui. A partir disso, virou uma discussão, entra o advogado. Entra o advogado para apoiar. Claro, isso clientes grandes, né, que têm condições de fazer isso. Entendi. E Aninha, uma coisa que você falou rapidinho, que eu ia te perguntar sobre o Habits, né? A gente já falou da mais-valia. O que é o Habits, assim, tão falado também, né? Então, o Habits, ele já diz o nome, ele pode habitar. Significa que é o certificado da prefeitura, é um documento da prefeitura que ela diz que aquela construção tem condições de ser habitada. E para isso ela precisa cumprir alguns parâmetros mínimos para ser habitada. Uma coisa muito importante que quase ninguém sabe, é que uma das condições mínimas para você ter o Habits é que a sua rua de acesso ao terreno seja urbanizada e aceita pela prefeitura. Caramba! Então, por exemplo, Vargem Grande, Guaratiba, Campo Grande, Jacarepaguá, existem ruas que não são urbanizadas. Mas minha rua é asfaltada. Mas calma aí. Urbanização significa que existe um projeto, que a gente chama de PAA, Projeto Aprovado de Alinhamento. É o projeto da rua, que diz que ela vai ter tanto de calçada, tanto de largura de rua. E ali ela vai ter rede de drenagem de água de chuva, vai ter rede de água, o tipo de calçamento, energia, o tipo de calçamento. Essa rua, ela tem que ser urbanizada e aceita. Ela tem um Habits da rua também. Se você compra um terreno em uma rua que não é urbanizada, você não vai ter Habits nunca. Então, até a lei mudar, né? Nunca não, porque a lei muda o tempo todo. Até vir uma lei dizer que não precisa. Então, a prefeitura estipula condições mínimas de habitação. Começa pela rua e depois, olha, você tem que cumprir taxa de ocupação, altura, afastamento, todas as regrinhas. Você precisa de documentação do imóvel, você precisa ser o dono do imóvel. Você tem que ter o RGI no seu nome, você tem que ter toda a documentação certinha, você tem que ter um responsável por essa obra e pelo projeto. Então, quais são as etapas para você conseguir o Habits? Documentação. Depois você elabora o projeto no padrão, com todas as informações e dentro da lei.
A prefeitura vai analisar, se tudo estiver ok, ela vai emitir uma licença de obras. Se já estiver pronto, é o mesmo processo, só que é uma licença de obras concluídas. E a partir daí, a segunda etapa é pedir o habite-se. Quando a obra já está pronta, a gente precisa da entrada na Secretaria de Fazenda para fazer a inclusão predial. Eu vou falar assim, Secretaria de Fazenda, aqui era um terreno vazio e agora é uma casa. Aí eles vão abrir, vão atualizar o IPTU, dizendo que ali agora é uma casa, vão colocar no sistema e você tem que pagar o imposto ISS, Imposto sobre Serviço. Caralho, ISS disso. A gente é arquiteto e engenheiro, a gente emite nota carioca, Imposto sobre Serviço. Quando você compra um material de construção, o imposto daquele cimento já está ali no valor da mercadoria. E o imposto do serviço da obra? Ninguém recolheu? Então tem que pagar nessa etapa antes do habite-se. Se foi recolhido pela construtora, né, pelo engenheiro, você presta contas e não precisa pagar. Ah, entendi. E se não tiver, você paga tudo ali naquela hora. Isso, porque o pessoal contrata o Zé Faísca para construir lá a casinha dele. Ninguém pagou imposto de nada. O cliente paga e o cliente não sabe. Pô, vou contratar o cara, o empreiteiro aqui que não emite nota. E tá tudo Depois ele vai ter que pagar a nota. E tem outras coisinhas, por exemplo, doação de mudas. Quando eu pego um habite-se, quando eu peço o habite-se, eu tenho que comprovar que eu doei tantas mudas de árvore da Fundação Parques e Jardins. Então, é mais um processo. Então, para você pegar o habite-se, você tem que passar por todas essas etapas. Tudo ok? Aí você pede o habite-se, o fiscal vai até o local e confere, o que está executado está de acordo com o que foi aprovado. E aí ele te dá, finalmente, o papelzinho de habite-se para você poder registrar no seu RGI. E para que serve o habite-se? O banco, ele não pode financiar uma construção que não tenha um habite-se, porque ele é corresponsável. Então, ele só financia. Se você não pagar, né, ele toma o imóvel para ele e ele tem que vender aquilo. E o banco não vai vender algo que é ilegal, né? Assim. Que é ilegal. Isso vale muito para apartamento de cobertura. Quando você cria o segundo pavimento, ou quando você amplia de alguma forma que fica diferente no IPTU, calma aí, se está diferente no IPTU, é porque não passou por aquelas etapas todas. Então tá ilegal, o banco não financia. Aí você fica desesperado, mas eu preciso vender, eu tô sem dinheiro. Anne, quanto tempo vai levar o habite-se? Agora vai levar o tempo da prefeitura. Agora vai ter que esperar. Tem só duas coisas para falar sobre isso, aliás, né? E acho que a recíproca não é verdadeira, né? Porque, por exemplo, para o banco aprovar, tem que ter a documentação certinha. Mas não quer dizer que o banco aprovou que tem a documentação certinha, né? Às vezes o corretor da imobiliária tem lá uma maracutaia com o fiscal da engenharia. Eu vejo muita gente falando isso. Não, meu financiamento foi aprovado pela Caixa, então tá tudo bem com o meu imóvel. Até a vírgula, né? Pero não mútil. Não sei se você já pegou alguma coisa assim, né? Eu tenho um caso muito grave em Santa Teresa, que foi isso, comprou financiado, e sei lá como conseguiu, porque a casa é uma casa histórica, um sobrado histórico, e assim, ela foi muito modificada. E Santa Teresa é muito protegida. Você tem IFAM, GeoRio, você tem limites até dizer. E a cliente comprou financiado e começou a fazer uma obra de reforma. Foi denunciada e aí parou a obra. Ela está há 2 anos sem poder se mudar. Gastou o dinheiro todo dela na casa, está morando de aluguel. E eu estou tentando legalizar pela mais-valia. Que acaba por agora, se não estou enganado, né? A mais-valia já acabou. Acabou em outubro, né? Acabou em outubro e ela, assim, tá pagando com desconto. A última mais-valia deu 40% de desconto à vista. À vista, ela tá pagando 120 mil reais. Com os 40% de desconto.
Caraca, olha que absurdo, né, gente? Então, assim, não confie se o corretor falar para vocês, olha, tá tudo bem, eu consigo que o banco financie. Isso não quer dizer que está tudo bem, né? Isso aí. Tá com dúvida? Manda mensagem pra gente. Eu não me importo. Eu tiro a dúvida de todo mundo. Tem gente que fala assim, ai, mas quanto que eu te devo? Não, só de você não ter comprado, eu já fico feliz. Porque é menos uma pessoa que gastou o dinheiro da vida dela toda ali. Então, E, e cara, outra coisa também, no RGI, se você está comprando um apartamento duplex, no RGI tem que vir dizendo que é duplex. Tem que pois é. vir. Porque senão, aí, como é que eu sei se o que eu estou comprando tá ilegal? Né? Eu não tenho planta, não sei. A gente dá uma olhadinha nos processos abertos na prefeitura. Então, pelo endereço, a gente consulta e verifica se tem um processo antigo. Entendi. Verifica sempre a metragem do IPTU, que é um Isso é o aviso primeiro sinal, grande. né, gente? Pelo amor de Deus. Você vai lá no imóvel, eu tenho 40 mil, eu tô sabendo muito de imóvel, né? Comprando casa, que nem eu falei. Então eu tenho visto isso, cara, tá lá no anúncio dos caras, que é igual do IPTU, 60 metros quadrados. Você mede na trena, dá 30, 47. Tem gato ali, né? E oposto também. Então, Exatamente. Então, tá com dúvida? Pergunta pra gente, que eu falo que pergunta é tirar dúvida é de graça. cara, eu abro, né? Eu abro todo dia aqui nos stories a minha consultoria grátis. Eu todo dia abro caixinha de perguntas e respondo perguntas de todo mundo, de forma a ajudar e a informar também, né, cara? E responder não. Eu não sei você, mas eu não tenho essa viadagem que as minhas ideias e as minhas respostas valem muito dinheiro. Não, estamos aqui para ajudar a informar todo mundo, né? Exatamente. E assim, eu acho que é o nosso dever, entendeu? Como é que eu vou negar para uma. Para mim, são 5 minutos, 2 minutos eu descubro se está ilegal ou não. Como é que eu vou negar isso para uma pessoa que está precisando? Ou para um arquiteto, ou para um engenheiro que está preocupado com o cliente? Eu vou ser responsável pelo cliente comprar um negócio errado? Sabe, o nosso dever é espalhar a informação e aquilo depois volta. Que eu tenho aqui de cliente, fulano te indicou, nem sei quem é. De tanto cliente que você tem. Cara, e eu vejo Tem mercado para todo mundo, sabe? A gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar. Tudo retorna. Você vê o padre Renato aí, ó. Cara, eu gosto muito de comparar nossa profissão com o médico, né? Cara, se o médico vê alguém passando na rua, claro que ele vai parar para ajudar. Se for um médico decente, se for um, vai dar as costas e ir embora. A mesma coisa, gente, cara. A gente tá vendo alguém precisando de ajuda e a gente sabe ajudar, por que não? Cara, o Bernardo... Exatamente. Aliás, gente, vamos começar agora a responder as perguntinhas, né? Antes que acabe aí 1 hora da live. O Bernardo perguntou aqui, perguntou outra vez também, como que tá funcionando a prefeitura, pelo menos aqui do Rio, nessa quarentena? Tá tudo online? Tá tudo... Pode tudo? Como que tá? O Bernardo sempre segue a gente. Ele até sugeriu um vídeo no YouTube que eu gravei sobre área construída e área edificada. Então, a quarentena funcionou, que é uma beleza, né? Porque eles suspenderam os atendimentos internos, suspenderam os atendimentos ao público e continuaram em sistema de rodízio, trabalhando em casa. Então, isso adiantou vários processos nossos. No final das contas, foi muito bom. Agora, assim, quem não tinha informação, que eu vi aqui, o arquiteto disse que está tudo fechado. Está tudo fechado, não dá para começar nada agora, não dá para acompanhar o processo. Isso não foi verdade. Os meus processos andaram, que foi uma beleza. Os fiscais da prefeitura, tem muita gente bacana lá dentro. Tem muita gente esforçada. São pessoas concursadas, inteligentes. Tem certo preconceito com concursado. Tem preconceito. Gente, não pode ter preconceito. Assim, eles são incríveis. Assim, são pessoas que realmente pensam na cidade, sabe? A gente arquiteto, a gente tem um pouco dessas filosofias, sabe? Vou ajudar. Isso. Então, assim, eles são uns amores, assim, a maioria deles, e se viraram. Eu fiz um post no meu Instagram agradecendo de coração, de verdade, porque eles se viraram, mesmo no auge da quarentena, eles não pararam internamente, em casa, deram um jeito deles. Então, assim, foi muito bacana. E eu acho que muita coisa vai ficar aí pra frente. Por exemplo, ISS, né, que é o imposto. Agora é tudo online.
Pô, não preciso ir no centro da cidade. Fala sério, muito bom. Cara, Tudo por um, e-mail. um super benefício, né? Eu vi também, acho que você postou hoje falando que o Anos Reais também tá online agora. Porra, Todos reais tem que ir lá no online. RGI para, porra, pedir. Porra, faz tudo online agora. Isso foi um grande legado aí É. da Abertura pandemia. de processo de IPTU, eu faço redução de IPTU também, que tem muita gente que paga IPTU territorial e ali tem uma casa. Uhum. Pode reduzir, por exemplo, abertura de processo todo online. Tem coisa melhor. Cara, maravilha. Cara, o arquiteto M. Matos perguntou aqui pra gente se o cliente não quer cumprir a exigência, ele desiste e não quer doar as multas e o que mais? E reticências, né? Cara, se o cliente não quer, Simplesmente desiste, não quis doar as mudas. Aí não vai ter RGI, vai ficar com o processo aberto e legal. E sem RGI não, sem a BITS. Remit. E, cara, é simples assim, né? O seu serviço é para gerar benefício para ele. Se ele não está interessado em gerar benefício para ele, fala, amigo, tá tudo bem, acaba lá o contrato. É. Aí o pessoal pergunta assim, o Abits, vou ficar sem Abits. O que que acontece? É, Você boa não pergunta. pode incluir em inventário, ou seja, o proprietário falecendo não pode entrar no inventário. O inventário fica com essa pendência para passar para os herdeiros. O imóvel, quando está dizendo que é um terreno e na verdade tem uma casa, o juiz não libera. Além do financiamento e das multas. É isso que eu ia falar. Isso, sem financiamento, você não consegue provavelmente vender, né? Fica bem mais difícil vender imóveis. Cara, tem outra Exatamente. pergunta aqui. Da Marcela. Você trabalha com uma procuração no nome do cliente? Que é que nem com advogado, né? O cliente te dá Eu uma trabalho procuração para você com resolver. certeza. Porque assim o cliente não faz nada. Ele só paga a minha proposta e eu resolvo tudo para ele, entrego o Abits na mão dele sem ele precisar fazer nada. Com a procuração, eu dou entrada, acompanho, dou entrada na fazenda, dou entrada no Parque e Jardins, no meu ambiente, assino as declarações e ele só fica aguardando o Abits E pagando os boletos, né? Porque e também pagando os boletos. é importante. Queridos, mais alguma dúvida, gente? Aqui para respondermos com a Anne. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Orçamento e tal. Bom, Anne, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Assim, fiquei muito feliz em você ter aceito ontem, né? Cara, vocês também entenderem um pouco, né? Eu tava saindo da obra que eu falei, cara, eu tenho que falar. Tô desde a semana passada para te convidar. E aí eu saí da obra e falei, cara, tenho que falar com a Anne. Tipo, meia-noite, 11 e pouca, né? E aí mandei mensagem para ela, ela super solícita, respondeu, aceitando. Muito, muito obrigado, acho que foi muito rico aqui. Mas E eu sua já tinha sido disposição. convidada para umas outras lives, mas eu fiquei meio assim, sabe? Porque eu acho que tem que ser algo útil, né? Não é blá blá Tem. blá, né? Não, Tem não. que ser algo Tangível. na Tem que ser algo que prática, né? contribua, exatamente. Você é engenheiro de obra, tem dúvidas quanto a isso e outras pessoas. Então, aí eu falei, vamos lá, vamos fazer. Eu fiquei muito feliz também. Muito obrigada pelo convite. Cara, muito obrigado. E vamos marcar um café aqui no Rio, né? Que aí a gente fala muito, então daí a gente conversa. Compadre Claro, Renato. para agradecer ele. Adorei saber que foi quem me indicou. Querida, muito, muito obrigado. A gente se vê, pessoal, toda terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui no Papo para Toda Obra, sempre com um convidado muito interessante, tão gente boa, que nem a Anne, nem todos, brincadeira, todos são gente boa, mas... Gente, fiquem com Deus. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, Anne. Boa noite, tchau, tchau. Cara, então é isso. Muito obrigado. Eu vou deixar a live salva no meu perfil, né? Quem quiser consultar vai estar lá. Eu vou mandar para a Anne também, daí se ela tiver interesse em botar no perfil dela, eu não falei isso com ela. Então, gente, muito obrigado. Na próxima terça-feira, às 20 horas e 30 minutos, estarei aqui no nosso Papo para Toda Obra. Vou conversar sobre financiamento de obra também, outro tema muito importante. Então, se você tem dúvida sobre esse tema, fica aí. Quem gostou, manda um soquinho aqui para a gente poder saber que a galera curtiu a live. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.